Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma repetição, mas vou usar o vídeo inteiro para falar a respeito daquela situação que eu falei sobre o projeto, tá, de edificar uma nova nação, tá? Como eu fiz vários vídeos, tá, da série Uma Nova Alta Sociedade, tá? E fiz também a série Convocação, tá? Onde eu falei a respeito do que eu vou falar aqui em alguns desses vídeos, ou de relance em outros, tá? Mas teve um que estava com a bandeirinha da China, que no final eu falei bastante sobre o que eu vou falar aqui, que era o seguinte: o projeto, tá, de edificar uma nova nação sobre o patrocínio do seguinte modelo, que é o seguinte. Então eu vou fazer esse vídeo aqui como mais um vídeo da série Convocação, tá? Isso que você está vendo aí atrás é aquela situação em que Moisés ele estava em Midian, né? Depois de ter vivido bastante tempo no Egito, e aí Deus apareceu para ele através de uma sarça, né? Era uma árvore, acredito que uma sarça é uma árvore com os galhos, tá? Sem folhas, né? Algum tipo de árvore que não tem folhas, tá? Ou então eram os galhos de uma árvore que estavam ali. E um fogo apareceu por dentro daquela árvore ali, né? Que não consumia a árvore. E aquilo ali foi a tal da visão, tá? Que Deus deu para Moisés a respeito dele mesmo, né? Era um fogo que não consumia, tá, a sarça, ok? Tá, ok? Tudo isso aqui que eu falei é meu, tá? Ok? Preste atenção. Esse propósito é o seguinte: como eu coloquei bastante o projeto de uma nova alta sociedade, seria um projeto à semelhança daquela situação em que o apóstolo Paulo estava diante, né, que eu já contei eu contei 2 vezes em 2 vídeos, tá? Você me pede que eu passo para você, tá? Que é uma história sensacional, que o apóstolo Paulo estava sendo acusado pelos israelitas, e aí ele mesmo se colocou em juízo para que ele fosse provado. Ele afirmou que não violou nenhum preceito do ensinamento de Moisés, e ele inclusive anunciava Jesus Cristo como uma continuação mesmo do Antigo Testamento. Com ousadia ele falava como se fosse a mesma coisa, ou seja, para ele não havia diferença nenhuma, né? Enquanto que os israelitas estavam criticando que ele estava acrescentando um novo ensinamento. Ele na verdade estava continuando o ensinamento do Messias, que era profetizado no Antigo Testamento. Eu já expliquei para você. E naquela apresentação assim, ele mesmo estava interessado em ser julgado porque ele sabia que era inocente. E se automaticamente aqueles israelitas quisessem matar ele, ele tinha a consciência dele limpa que estava fazendo tudo certo. Então ele se pôs diante do o tribunal supremo, que no caso era o Império Romano que estava controlando, e ele foi e falou: ó Deus, cada vez que encostaram um cu no meu olho, seja pedaços de carne disso que encostou no meu olho decepado. Ele se colocou diante do Tribunal Supremo, tá? Que era o Tribunal Romano, tá? Porque no caso Roma estava controlando, e falou assim: eu quero ser julgado diretamente pelo Tribunal Superior. Só que, por causa de termos legais, os caras que estavam julgando ele, que eram pessoas muito importantes, tá? Estavam ali diante dele, falaram entre eles mesmos. Por acaso uma pessoa muito importante estava visitando aquela situação ali, e estava ali como um dos juízes ali a julgar a situação, olhou para o outro que estava com ele e falou assim: olha, eu não vejo nada de errado nesse homem aí, para mim não fez nada de mal, ele poderia ser liberado agora, mas ele fez uma apelação legal para ser julgado pelo Tribunal Superior e a gente não pode invalidar. Aí eles levaram o apóstolo Paulo para toda aquela situação, e ele passou grande problema mesmo com aquela viagem que ele passou lá, para poder ele chegar lá e provar. Então ele esteve diante do tribunal mesmo, provou que ele era inocente. Os romanos liberaram, isentaram ele de toda a condenação, e ele ficou isento, tá, de qualquer tipo de juízo por parte dos israelitas. Ele foi liberado. E uma das situações que acontece ali é que aquela situação casual de que aquele homem tão importante visitou o tribunal e era amigo do cara que estava julgando ele, falou assim: olha, vim ouvir aqui as coisas que esse cara está falando, vim aqui, eu quero que você julgue junto comigo essa situação ali. O próprio apóstolo Paulo sabia quem era o cara, o homem, tá, importante, falou assim: olha, eu sei que você se interessa pelo ensinamento de Deus, e eu estou aqui, você sabe quem sou eu também, você sabe quem sou eu, e você ouviu falar de mim, porque se você esteve lá, você sabe muito bem quem sou eu.
E eu te digo, aí foi falar alguma coisa ali para que o homem se convertesse. Ele falou assim, interessante o ensinamento, o cara já se interessava pelo ensinamento de Moisés, né? E ele estava anunciando o Messias. E o cara isentou então aquela situação. Pronto, o apóstolo Paulo ficou isento. Por que eu falei sobre isso daqui? Eu esqueci por que eu falei. Mas foi uma das situações que eu coloquei aqui num dos vídeos muito legais, tá? Significa que, lembrei, esse projeto da alta sociedade é semelhante a isso daí. Significa que eu estou apresentando um projeto, tá, para mudar as estruturas das altas sociedades, tá, para que da mesma forma como isso tudo aí trabalha a favor do diabo, tá, e trabalha a favor de interesses que são decadentes, tá, trabalhar a favor de Deus, tá, tudo isso daí trabalhar a favor de Deus, tá, e trabalhar para o bem dos civis, tá, cumprindo inclusive os mandamentos, tá, do rei Salomão, tá? Não são mandamentos, mas ensinamentos que dizem assim, o rei justo, ele odeia os perversos e ele esmaga os ímpios, ok? Também o rei Davi disse assim, todos os dias eu vou limpar a cidade de Deus de toda impiedade, ok? O que mais que o rei Salomão diz também? Outras coisas como, por exemplo, eu falo, adquirir lucro com língua enganosa é laço mortal, ok? E também o rei justo agrega os puros de coração, porque ele sabe que o reino é firmado somente na justiça e ele abomina os ímpios de coração, ok? Então essas são palavras do rei Salomão, inclusive, tá? Ok? Era assim que o rei Salomão julgava, tá? E fazia as coisas à imagem do rei Davi, tá? Quando ele era um rei justo. Quando ele começou a fazer um monte de merda e seguir por caminhos de demônios, tá? E seguir por um caminho larápio, tá? De verdadeiros larápios, aí que o reino dele foi dividido, tá? E ele saiu com o pé no meio da bunda por Deus, tá? Porque ele estava fazendo as coisas errado, tá? E pelo caminho da injustiça. Mas quando ele seguiu pelo caminho do rei Davi, ou seja, o caminho da justiça do cara que foi mesmo firmado por Deus, tá? O reino dele agradava a Deus e tudo ia bem, ok? Pronto, então esse é o meu projeto, tá? O projeto da nova alta sociedade. Mas eu tenho um projeto paralelo a esse daí, que é o projeto do meu próprio reino. Significa que, recebendo um patrocínio de um grupo muito importante que esteja interessado, tá? Que esteja desinteressado por práticas de magia negra, tá? Que esteja desinteressado por todos esses sistemas, me estabelecer sobre um grupo de pessoas, ou me estabelecer sobre um país. Por exemplo, vou dar uma sugestão colocando toda a ideia que eu tenho. Por exemplo, uma colônia, não uma ilha, tá? Um país ilhado. Eu não gostaria de me deportar para uma ilha, tá? Absolutamente não. Porque eu já falei que um dos propósitos desse projeto é que esse projeto não vai ser ocultado, ele vai ser publicado. As coisas que eu vou fazer, eu vou apresentar realmente como conselhos para o mundo inteiro, tá? Ok? Aí eu expliquei o seguinte, para eu fazer esse projeto, por exemplo, um grupo de pessoas, imagine que eu recebo 100 pessoas, tá, para poder encabeçar um projeto, tá, que vai ser um modelo internacional de uma nação, para modificar todos os sistemas do mundo e ele ser analisado e avaliado para modificar todas as coisas ruins. Tá? Considerando que tudo que praticou magia negra em cima de mim, uma das coisas que eu falei nos outros vídeos, não foi? Primeiro mata isso que está praticando magia negra em mim, tá? Vai matar isso daí, vai eliminar isso daí, que nem fez o rei Ezequias, tá? O rei Ezequias, quando estabeleceu o reino dele, ele foi e matou todos aqueles vagabundos que estavam estabelecidos ali praticando magia negra, roubando o que é dos outros. Ele foi e limpou tudo aquilo ali, ok? Aí ele começou a fazer as coisas, aí ele chegou com as suas boas palavras, ó povo de Israel, vamos ouvir o ensinamento de Deus, Deus vai melhorar a situação para a gente. Muito bonita a história do rei Ezequias, tá? Eu tenho até um vídeo falando. Uma das coisas que ele fala é o seguinte, quando ele fez um discurso, ele mandou chamar inclusive o pessoal das 10 tribos de Israel, que estavam fora do reino de Judá, porque ele sabia que embora Jeroboão tenha pego aquelas pessoas e feito eles caminharem por caminho de demônios, eles também eram israelitas também. Então ele falou, não, eu vou convocar o pessoal das 10 tribos também para eles virem aqui adorar em Jerusalém, porque eles são israelitas também. E aí, quando ele mandou essas mensagens lá para aquele povo, para que eles iriam fazer uma Páscoa, uma celebração da Páscoa ali, os samaritanos zombaram à vontade mesmo. O cara vai chamar a gente para seguir a Deus. Zombaram mesmo. Pô, leia, é muito bonita a história, tá?
zombaram a vontade dele. Ele falou, deixa esses aí. Mas teve um grupo, tá? Um grupo de pessoas das 10 tribos que se interessaram em ir lá. Então eles foram lá para poder comemorar a Páscoa, porque eles eram israelitas também. Eles saíram lá das 10 tribos para ir lá em Judá. E o que aconteceu foi que, pelo tempo marcado e como era uma peregrinação, eles chegaram depois da Páscoa, ou seja, era o mês de janeiro que eles tinham que comemorar a Páscoa por estatuto de lei. O rei Ezequias fez a Páscoa pela primeira vez, talvez, tá? Provavelmente a primeira vez que ele fez a Páscoa em fevereiro, tá? Do outro mês. E aí ele foi e falou assim, ó Deus, perdoa que nós fizemos a Páscoa no dia não estabelecido, mas porque essas pessoas vieram aqui de muito boa vontade para poder servir ao Senhor. Pronto. Muito bonita a história. Então ele estava congregando todo Israel a fazer as coisas da maneira certa. Tá? Ok? Estão praticando bastante magia negra no meu cu. Tá? Ok? Então o que aconteceu? Pronto. Significa isso daí. Aí o que acontece? Esse propósito, tá? É um propósito pequeno, um grupo pequeno que vai servir de modelo, uma coisa publicada. Ou então, um país. Aí, por exemplo, existem países, tá, que são pequenos e que são colônias de um outro país. Né? Tem determinados países que são colônias de outro país. Tem países que estão fora de algum esquema que funciona da maneira errada. Consegue entender? Não interessa, significa o país que estiver interessado por esses projetos, tá? Mas que me dê toda a estrutura para eu fazer exatamente como eu estou falando, para que eu possa ser conselheiro, tá? E modificar as coisas nesse país aí, e esse país ser um modelo. Mas eu gostaria de apresentar as ideias primeiro a partir de um grupo. Um grupo está patrocinado, altamente patrocinado, para eu jogar todas as ideias e publicar, e conforme os grupos maiores forem se interessando por esse propósito, eles vão adotando esses ensinamentos. Mas uma das coisas que eu quero fazer, tá? É com direitos autorais para que o grupo que estiver me patrocinando seja herdeiro sempre, seja sempre herdeiro, tá? Do legado que eu construí. Para que nenhum outro grupo aproveitador eles possam incorporar dentro das doutrinas deles, nenhum grupo satânico, tá? Que é isso que eu quero colocar aqui bem forte, que nada de satânico, não só não vai entrar, ó, eu falei que primeiro tem que destruir, primeiro tem que destruir o que conspirou contra mim, tá? Por exemplo, assim como o rei Salomão executou a Adonias, assim como o rei Davi iria executar a Aitofel por ter conspirado contra ele, né? Assim como os reis antigos conspiravam contra, assim como iriam matar aqueles indivíduos que estavam protestando contra a eleição do rei Saul, tudo isso daí seja executado antes, tá? Para eu poder fazer o meu trabalho limpando tudo isso daí da terra. Isso daí já está condenado. Pronto, primeira situação. A segunda situação, e outra coisa, se algum vagabundo deu um grito na rua espionando esse aparelho e achou ruim que ele morra por ter encostado o cu no meu olho, esse aí vai morrer mesmo. Fecha aspas. Ok? Preste atenção. Então a primeira coisa é eliminar tudo que conspirou contra este trabalho. Pronto. Assim como Moisés também, quando viu aquelas pessoas fazendo aquelas abominações ali para ofender a Deus, enquanto ele estava ali buscando a Deus para trazer as 2 tábuas, ele mesmo quebrou as tábuas, que ele viu que não era digno aquelas pessoas ali. Ele mandou matar todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo ali. Ok? Ele ficou com tanto ódio que ele ainda quebrou aquele bezerro em vários pedaços, daí fez eles comerem aquele bezerro, consegue entender? Ok? Preste atenção. Primeiro exterminar tudo que está praticando magia negra em cima de mim, conspirando contra esse trabalho. Depois estabelecer um grupo, tá, onde nada que é do diabo vai se estabelecer ali, para ser um modelo, e o grupo que está patrocinando vai ser herdeiro deste trabalho, para eles verificarem o que eles podem substituir, o que eles podem melhorar dentro desse trabalho e serem herdeiros para sempre. Para que quando algum grupo satânico colocar o olhar e falar, cara, a gente vai copiar isso aí, não vai copiar não, vai pagar direitos autorais, não vai poder fazer, ok? Eu quero isso daí, tá? Ok? Que nem José e Faraó. Tá? José comprou, que eu já falei, José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Por quê? Porque foi o homem nobre que reconheceu ele, tá? Reconheceu o valor dele para que ele pudesse ser praticamente o cabeça mesmo do país inteiro. Ok? E naquela época o Egito mandava no mundo inteiro. Ok? Então aquele homem, o tal do Faraó, seguiu os conselhos de José, que era um hebreu e que tinha inspiração da parte de Deus para livrar ele de todo tipo de práticas que iriam jogar ele no inferno.
ok? Então, significa que este é um modelo. O grupo muito alto vai me estabelecer sobre um grupo para que eu seja realmente um profeta, tá? Um ensinador, tá? Semelhante a José. Tem para mim que o nome que colocaram em José se chama Zafenate Paneia, que é preservador da vida, o nome do que o faraó colocou em José, né? Eu tinha a impressão que o nome que colocaram em José era o mestre, né? Eu tinha a impressão que esse era o significado do nome. Mas é isso daí, tá? Então, significa estabelecer este modelo, tá? Ok? Para desagradar esses vagabundos que, preste atenção, eu não quero saber qual é a definição, qual é o propósito, o que se importa, o que valoriza, qualquer coisa que praticou magia negra no meu olho, no meu cu. Eu não quero nada disso como beneficiário de nada que é meu, ok? Mas o grupo que patrocinar está com o propósito de apoiar mesmo o meu propósito, este grupo aí eu quero favorecer, tá? Favorecer da mesma forma, ou seja, a tal da liderança, o grupo que me patrocinar vai me dar toda a autonomia para eu ser dono de tudo que é meu, para eu ter todos os meus direitos em cima do que é meu. Então essa pessoa vai dar como benefício, que significa que essa pessoa tem que ser, acima de tudo, tão nobre de me dar o direito de eu ser dono do que é meu. Pronto, absolutamente. Aí então essa pessoa se torna herdeiro, tá? Do benefício, tá? De que o meu trabalho possa influenciar o dele. Então essa pessoa vai edificar o seu trabalho, aprimorando tudo que diz respeito na sua alçada, tá? E ser dono, tá? Deste legado, para que os outros grupos, ao fazerem o certo, ou façam o certo ou não façam. Consegue entender? Ou faz o certo para agradar a Deus, e conforme eu estou colocando, ou não faz porra nenhuma, vai pagar direitos autorais, vai pagar royalties, vai pagar por conspiração. Ok? Essa é a minha ambição, tá? Alguém que proteja todo o meu trabalho para benefício somente dos dignos, tá? Daqueles que são nobres, ok? Então essa é uma das minhas ambições com esse projeto. Então, para eu não pegar direto, pronto, você vai dirigir um país inteiro, né? Eu não preciso disso, eu só preciso de um espaço suficiente para eu desenvolver todas as ideias, tá? Então, é publicável, ou seja, eu ser um conselheiro internacional, para apresentar as ideias ao líder que está meu parceiro, e então ele possa avaliar essas ideias, e então ele puder modificar sistemas antigos mesmo por coisas muito melhores que caminho favorável a Deus. Uma das coisas. E a outra situação é o seguinte, presta atenção, já coloquei para encerrar. Imagine que alguém chega e fala assim, pronto, Jorge, a gente vai pagar um salário para você, e você vai fazer somente palestras e discursos a respeito disso para este grupo, né? Esse grupo vai ser financiado para isso, você vai ser financiado. Eu falei que eu não me agrado disso daí. Por quê? Porque isso aí vai descompor todo o propósito do trabalho. Se eu sou financiado, eu já expliquei, por exemplo, o cara que é preletor, automaticamente o cara ganha dinheiro para fazer preleções, não é verdade? Mas quando esse sujeito ele se coloca para ficar ensinando as outras pessoas a trabalhar, a fazer determinadas coisas, fazer isso para progredir, correr atrás, não sei o que, não sei o que. Quando ele mesmo é beneficiado de um esquema em que ele ganha dinheiro só para fazer discurso, isso é completamente contraditório, né? Consegue entender? Essa pessoa não vive uma vida como as outras pessoas, então ela está tendo a facilidade de ensinar para as pessoas fazer as coisas, quando na verdade as pessoas vão fazer o contrário do que ela faz e ela viver de um salário garantido. Então o que eu quero é que aos fins de semana ou às horas vagas que eu tenho, eu possa desenvolver sim a apresentação desse discurso, mas eu vou ser patrocinado para eu ter um trabalho como as outras pessoas. Eu ser um escritor, que é isso aqui, todo o trabalho que eu estou promovendo. Eu vou ser de segunda a sexta eu vou ser um escritor, um autor, um professor de arte marcial. Eu vou fazer a minha arte, vou ensinar aquilo que eu tenho, tá? Vou produzir tudo aquilo que eu digo como um profissional do projeto Sinful Enterprise Producer. Isso vai ser o meu trabalho. E junto com isso daí, essas pessoas também vão ter seus trabalhos de segunda a sexta, tá? E pelo menos uma vez por semana, no mínimo, né? Uma vez ou quando for necessário, essas pessoas vão se encontrar comigo para receber instruções, tá? Para elas entenderem como funciona esse esquema, tá? Ok? Consegue entender? Ok? Trazer um ensinamento, tá?
semelhante ao ensinamento da Bíblia, tá? Mas que não seja cristianismo, tá? Não vai ser cristianismo, não vai ser progressismo, progressismo cristianista, não vai ser nada que você já ouviu falar, não vai ser satanismo gospel, ou como você quiser chamar, nada de satânico vai entrar neste projeto. Não vai entrar, não vai ser beneficiário e ao ter praticado magia negra no meu olho será destruído. Pronto, ok? Esse é o acordo que eu quero, tá? Com um grupo muito importante, um grupo que está começando, um grupo que tenha o seu patrimônio, como eu expliquei aqui, por exemplo, um país que é muito grande, um país que é uma colônia de um outro país, um país que é independente dos países internacionais, um país que faz parte dos países internacionais, mas que na verdade está interessado em fazer algo novo no seu sistema interno. Eu citei aqui vários exemplos, ok? Um grupo empresarial que está interessado em patrocinar os meus projetos, independente que isso interfira diretamente nas coisas que eles fazem, mas para que isso seja observado. Um grupo empresarial que está procurando um ponto de vista completamente diferente de tudo que está aí. Um grupo empresarial que tão somente quer ver eu realizando todas essas coisas. Pronto. E aí eu falei para você, são duas partes do meu trabalho. O projeto diplomático e o projeto artístico. A empresa Sinfuji Enterprise Producer. E o projeto diplomático representa isso daí. Ok? É isso daí que eu quero fazer, tá? Estão praticando bastante magia negra no meu olho, tá? Ok? Eu já falei pra você que o momento que mais praticaram magia negra no meu olho, você sabe quando foi? Quando eu estava fazendo os desenhos do Street Fighter e dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi que mais praticaram magia negra mesmo, magia negra de danificar mesmo a visão nos meus olhos, no meu olho, tá? De tanta inveja mesmo que estavam se corroendo, tá? Os bandidos aqui de São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada, tá? E a conexão desses bandidos que está lá no postesdedenúncias.blogspot.com, dentre vários bandidos que eu denunciei, tá? Ok? Você me pede os vídeos quais os meus e-mails, tá? E-mails, vídeos, tá? Ok? Você me pede todos os vídeos que eu puder, eu passo para você de denúncias de indivíduos que estavam me incomodando, de fakes, tá? Tudo isso daí eu quero na cadeia, morto e rasgar o olho disso daí cada vez que praticou magia negra no meu olho, tá? Ok? Os nomes dos indivíduos, tá? Ok? Ok? Quero que você mostre para todo mundo. postesdedenúncias.blogspot.com. Aqueles que estão ali ainda não são todos não, tá? Através daqueles ali você vai chegar em todos os outros, consegue entender? Por exemplo, os bandidos que estão juntamente com aqueles bandidos ali, você vai descobrir todos eles, os satânicos, os medievais, os bandidos de bairro, tudo aquilo ali, tudo ali. Ali tá as informações boas, tá? postesdedenúncias.blogspot.com, para você chegar em todos eles, tá? Ok? Para eu não falar os nomes nojentos de alguns que me incomodaram muito, ou os últimos que me incomodaram, para eu não falar o nome aqui, para eu não colocar o nome ridículo dos indivíduos aqui no vídeo, tá? Mas você pode me cobrar, tá? Esses indivíduos, colocar na cadeia, matar, rasgar o olho dele milhares de vezes, tá? O que você puder fazer, agradeço, ok? Então é isso daí, tá? Esse é o meu projeto, tá? De diplomacia internacional.